Queridos, mais um vídeo da série Criação. Nós vamos então iniciar hoje o 6º dia da criação. Nós vamos ler de Gênesis capítulo 1, versículo 24, até o capítulo 2, versículo 1. Então, vamos lá. E disse Deus, que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com sua espécie, e assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus completou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. Como nós acabamos de ver aqui no final, no versículo 31 do capítulo 1, Deus completou tudo no 6º dia. Muitas pessoas pensam que é no 7º, não. No 6º dia Deus completou tudo. Por isso que nós acreditamos, que, como a Escritura diz lá em Pedro, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, que serão 6 dias ou 6 milênios, e no início do 7º milênio, que é o que nós acreditamos que já estamos próximos de entrar, representa o descanso de Deus. E outra coisa que me chama a atenção é que o que ele vai falar no capítulo 2, versículo 1, assim foram concluídos o céu e a terra como todo o seu exército. E queridos, vocês lembram que no 5º dia é bem trabalhado a ideia de Deus como Pai, a paternidade de Deus? Nós vimos exaustivamente vários vídeos falando sobre a paternidade de Deus no 5º dia, onde foram criadas as aves, que nos lembram que o Senhor nos manda observar as aves, para entender que Ele é o Pai Celestial, que o Pai Celestial alimenta e cuida de todas as aves. E também, no 5º dia, Ele criou os peixes. Os peixes são símbolos de multiplicação, de provisão. Então, as aves representam sustento e os peixes também representam sustento, provisão. E nós estamos entrando agora no 6º dia, e no 6º dia nós vemos vários momentos dentro desse 6º dia. Um dos momentos maravilhosos é que Ele inicia criando então os rebanhos, os animais domésticos, selvagens. Então nós entendemos que aqui foram criadas as cabras, girafas, elefantes, todo tipo de animal selvagem e réptil que não é ave e nem animal marinho. Foram criados então no 6º dia. E interessante é que me lembra muito esse texto, Atos 10. Vocês lembram que quando Pedro estava ali na casa de Simão Curtidor, na cidade de Jope, às 12 horas da tarde, quando ele subiu para orar, que sempre eles tiveram o hábito de orar às 9 da manhã, às 12 horas
e às 3 horas da tarde, ou a 3ª hora do dia, a 6ª hora do dia e a 9ª hora do dia. Lembra que Daniel orava 3 vezes? E Pedro, então, quando ele sobe ali para aquele sótão, para aquele lugar alto da casa para orar, para invocar o nome do Senhor, ele tem uma visão e baixa um lençol com vários animais. Queridos, para mim é muito significativo, porque Deus ele inicia o 6º dia também falando de provisão. Nós sabemos que mais tarde, após o dilúvio, Deus libera a dieta de carne para o homem. Mas também esses animais representam para mim, tanto no 5º dia, quanto aqui no início do 6º dia, essa primeira parte do 6º dia, esses animais representam a diversidade de Deus, ou representam as nações. Porque quando Pedro vê aquele lençol baixando, e ele ouve a voz de Deus dizendo, mata e come. E aí então, como tinha vários tipos de animais, que eram impuros de acordo com a lei de Deus, animais que não ruminavam, e não tinham pata fendida, ou tinha a pata fendida, e não ruminavam, quer dizer, falei a mesma coisa, e animais, aves que eram impuras, animais impuros, e uma coisa interessante é que aqueles animais representavam o quê? As nações, os gentios. Então, no 6º dia, para mim, antes de Deus falar, de Deus dizer assim, vamos fazer o homem, ou fazer a humanidade, porque o homem aqui fala de humanidade, não fala homem do sexo masculino apenas, mas está falando de humanidade. Nós vemos aqui o Senhor, ele falando de diversidade. Para mim, ele anuncia as nações, porque quando o lençol baixa, Pedro vê vários tipos de animais, e animais que eram impuros, que não poderiam ser comidos por judeu, que não estava dentro daquela dieta que Deus tinha dado para os judeus. E queridos, nós vemos então, nesse primeiro vídeo, a paternidade de Deus, nós vemos o poder de Deus Criador, chamando tudo ainda pela sua palavra, não podemos esquecer desse princípio, e vemos aqui então, falando já sobre uma diversidade, antes dele chamar a existência a humanidade. Então ficamos aqui com esse primeiro vídeo do 6º dia. Deus abençoe você e sua casa com a revelação profunda e preciosa do nosso amado Senhor Jesus. Shalom sobre vocês.